Ser bonzinho nunca despertou desejo, só pena ou conveniência. O homem que atrai não agrada, ele provoca. Aqui você vai entender por que o perigo seduz e como usar isso a seu favor. Fica até o fim, porque isso vai mudar completamente sua percepção sobre o desejo feminino. Freud dizia que o desejo humano nasce da repressão. O que é proibido, excita. E quando aplicamos essa lente ao universo feminino, descobrimos uma verdade desconfortável. Muitas mulheres são atraídas por aquilo que socialmente aprenderam a rejeitar. É como se a mente dissesse não, mas o corpo murmurasse sim. E é aí que entra o homem perigoso. Aquele que não pede permissão, que caminha com firmeza e carrega no olhar o desafio. Ele representa o risco, a violação simbólica das regras e por isso mesmo se torna um ímã para o inconsciente feminino. A mulher moderna pode até verbalizar que busca um parceiro sensível, carinhoso e gentil. E de fato, muitas vezes, ela acredita nisso. Mas o desejo não nasce da consciência. Ele se forma nas profundezas do inconsciente, onde não há lógica nem coerência. Freud já afirmava que o desejo feminino é misterioso até para a própria mulher. Ele é moldado por experiências infantis, traumas, tabus e recalcamentos. É por isso que tantas vezes elas se veem envolvidas com homens emocionalmente indisponíveis, dominadores, e depois se perguntam, por quê? A resposta está no símbolo. O homem perigoso não é desejado por causa da violência, mas porque ele simboliza liberdade, força e a quebra das amarras sociais. Ele é o oposto do que a mulher é ensinada a aceitar. Justamente por isso, ele a fascina. O desejo feminino busca o que representa intensidade, domínio e caos sob controle, e isso não se aprende em escola, nem se constrói com palavras doces. Você pode ser gentil, simpático e educado, mas se não carrega dentro de si o arquétipo do homem que pode tomar o que quer com inteligência e autocontrole, você será apenas mais um entre tantos. Freud não estava interessado em agradar. Ele queria revelar. E o que ele revelou é que o desejo feminino não é puro, nem previsível. É instintivo, rebelde e muitas vezes ligado ao que ela mesma considera perigoso. O que Freud nos ensina aqui é brutal. O que excita a mulher é o que ameaça derrubar suas barreiras internas. O que a faz sonhar acordada não é o príncipe que pede licença, mas o forasteiro que invade o castelo com um sorriso no canto da boca. E aqui está o ponto-chave para você, homem. Entender isso não é apenas útil, é estratégico. Quando você compreende que o desejo dela é moldado por forças inconscientes, você para de tentar convencê-la com lógica, favores ou presença constante. Em vez disso, você aprende a se tornar o homem que mexe com o emocional, que provoca sem forçar, que entra e sai da vida dela com impacto. Isso não é manipulação suja, é arte. A arte de entender como ela funciona por dentro, mesmo quando ela não admite. Se Freud nos mostrou que o desejo feminino nasce da repressão e é inflamado pelo proibido, Carl Jung nos leva um passo além. Ele revela quem é esse homem proibido. Não é apenas o rebelde, é aquele que teve coragem de encarar sua própria escuridão. Porque, no fundo, o homem que verdadeiramente atrai não é só o que representa o perigo, é o que o domina por dentro. E é exatamente aqui que entra o poder da sombra. Carl Jung dizia que todo homem carrega dentro de si uma sombra, um lado oculto, feito de instintos, impulsos e desejos que a sociedade ensinou a esconder. Mas aqui está a verdade, que poucos têm coragem de encarar. Quanto mais você reprime sua sombra, mais ela te domina pelas costas. E pior ainda, mais fraco você parece aos olhos dela. Sim, as mulheres sentem quando um homem está desconectado de sua força primitiva. Elas percebem, mesmo sem entender por quê, quando um homem perdeu contato com sua essência masculina, mais bruta e instintiva. E por mais que ele seja legal, atencioso ou educado, ela simplesmente não sente desejo, porque falta nele algo essencial, o perigo silencioso de quem conhece a própria escuridão. Não estamos falando aqui de ser agressivo, bruto ou destrutivo. Isso é o erro de muitos homens que tentam compensar a fraqueza com violência.
O verdadeiro poder está em reconhecer a sombra, aceitá-la e integrá-la com inteligência. O homem que conhece seu lado selvagem, mas o controla, irradia um tipo de presença que hipnotiza. Ele não precisa gritar, não precisa se exibir, não precisa provar nada. A mulher sente. E sente porque esse tipo de homem transmite algo raro, segurança misturada com tensão. Ele é calmo por fora, mas carrega tempestades por dentro. A sombra, quando não é integrada, vira autossabotagem. É o cara que explode por nada, que vive perdido em vícios, que tenta dominar os outros, porque não domina a si mesmo. Mas quando um homem tem coragem de encarar o que há de mais sombrio dentro dele, sua raiva, seu desejo de controle, seu impulso sexual bruto, e não se envergonha disso, ele se transforma. Ele deixa de ser previsível, deixa de ser fraco e passa a ser magnético, porque agora ele tem algo que poucos têm: profundidade. Ele não é plano, ele não é raso. Ele é um mistério que ela sente vontade de desvendar, mas que também a faz manter distância, por medo e por atração. A mulher não deseja o que é óbvio. Ela deseja o que a desafia emocionalmente, o que ativa suas emoções mais profundas. E o homem que carrega a própria sombra com domínio é exatamente isso, um desafio. Ele não se entrega fácil, não se explica, não se abre por carência. Ele é como uma floresta densa. Você entra, mas não sabe o que vai encontrar. E essa incerteza, essa tensão emocional, é o que acende o fogo do desejo. Enquanto muitos tentam se encaixar em padrões politicamente corretos, tentando ser bons homens, no sentido mais superficial, poucos têm coragem de fazer o que realmente importa: mergulhar na própria sombra. Porque ali está a fonte do seu poder, não para ser um tirano, mas para ser um homem inteiro. Um homem que não precisa pedir para ser notado, porque sua simples presença já altera o ambiente. Esse é o homem que ela observa de longe, com curiosidade e medo, e é exatamente por isso que ela não consegue ignorá-lo. Jung não propôs que você elimine seu lado sombrio. Ele propôs que você o traga à luz, porque o homem que se conhece por inteiro é o único que pode realmente comandar a si mesmo. E no jogo da sedução, o verdadeiro domínio começa com isso: conhecer e controlar aquilo que os outros fingem que não existe. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital. A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Se Jung nos mostrou que o homem irresistível é aquele que integra sua sombra, então a biologia nos revela por que isso funciona tão bem. Existe uma inteligência primitiva dentro da mente feminina, uma espécie de radar evolutivo que está sempre em busca do que representa força, proteção e domínio do ambiente. E o homem perigoso ativa todos esses sinais. Ele não é apenas uma figura simbólica. Ele representa segurança genética, capacidade de liderança e a habilidade de enfrentar ameaças. Não importa se vivemos em cidades modernas ou em prédios com portaria. O instinto feminino ainda opera com base em milhares de anos de seleção natural. E esse instinto grita mais alto do que qualquer discurso social. David Buss, um dos maiores estudiosos da psicologia evolucionista, mostrou que as mulheres em todos os cantos do mundo são atraídas por homens com características de dominância, postura firme, confiança, coragem, inteligência estratégica e, sim, uma pitada de risco. Não é coincidência que os bad boys deixem rastros de corações partidos. Eles representam, aos olhos da biologia, o macho alfa, que em tempos antigos teria maior chance de sobreviver e proteger sua prole. E mesmo que hoje o cenário tenha mudado, o instinto permanece. Ele não segue lógica nem moral, ele apenas reage. Mas há um detalhe fundamental. Não é o risco inconsequente que atrai. É o homem que anda na beira do abismo, mas nunca cai. O que toma decisões ousadas, que enfrenta o mundo de frente, mas com uma calma quase sobrenatural.
Isso cria um efeito emocional poderoso. A mulher sente que ele poderia ser perigoso, mas escolhe não ser. E essa escolha, essa contenção, cria uma tensão sexual que é quase impossível de resistir. Ele é o predador que poderia atacar, mas que apenas observa. E isso mexe com o instinto mais antigo que ela tem, o de sobrevivência. A presença dele ativa o corpo dela. Coração acelera, a respiração muda, e ela sente, mesmo que não entenda, que está diante de algo maior, algo que não pode controlar. É por isso que os homens que se posicionam como neutros, passivos, excessivamente previsíveis, são vistos como inofensivos. E o inofensivo, por mais gentil que seja, não gera atração. Ele pode até receber admiração, respeito ou amizade, mas não desejo. Porque o desejo exige intensidade emocional, exige tensão. E isso só acontece quando há risco, quando há algo em jogo. Quando o homem, mesmo em silêncio, transmite a mensagem: eu não preciso de você, mas você vai sentir minha ausência. A atração, portanto, não é sobre lógica, é sobre impacto. O homem que entende as forças biológicas por trás do desejo feminino para de tentar convencer com palavras e começa a agir com presença. Ele não fala sobre si, ele é. Ele não tenta agradar, ele impõe valor. E faz isso sem esforço, porque sabe que seu papel não é ser aceito, é ser percebido, sentido, desejado. Enquanto muitos se perdem tentando parecer seguros e controláveis, o homem que entende a biologia feminina caminha no limite e, por isso, ela o persegue com os olhos. Mesmo quando ela diz que não quer, porque o corpo dela já decidiu antes da mente. E essa é a arma mais poderosa que você pode carregar. Saber que a natureza está ao seu lado, se você tiver coragem de usá-la. Chegamos a um ponto crucial da conversa, aquele que muitos homens evitam encarar, mas que precisa ser exposto com brutal honestidade: o mito do homem bonzinho. A ilusão de que, se você for educado, compreensivo, presente e sempre disponível, será recompensado com o desejo feminino. Mas a realidade é dura. O homem bonzinho raramente é o escolhido. Ele é o conselheiro, o ombro amigo, o plano B emocional. Porque no jogo da atração, o que importa não é o conforto que você oferece, e sim o impacto que você causa. E o homem que vive buscando aprovação, evitando conflitos, suprimindo seus impulsos e tentando ser sempre o cara legal, perde valor sem perceber. Não se trata de virar um canalha ou tratar mal as mulheres, mas é necessário entender uma verdade essencial. O bonzinho não é rejeitado porque é gentil, mas porque é previsível. Ele não tem arestas, não oferece desafio, não causa tensão. Ele é emocionalmente seguro demais. E segurança excessiva mata o desejo. Jordan Peterson fala disso com clareza. Um homem precisa ser perigoso, precisa ter dentes, mas saber quando não usá-los. A virtude não está em ser inofensivo. Está em ser capaz de causar destruição e escolher não fazê-lo. O homem bonzinho, ao contrário, nunca foi uma ameaça real, e por isso nunca é uma excitação verdadeira. A mulher, quando encontra um homem que vive para agradar, sente uma quebra no equilíbrio de valor. Ela assume o controle, percebe que ele está disposto a tudo para não desagradar e aos poucos perde o interesse, porque o desejo feminino é ativado por assimetria. Ela precisa sentir que ele tem opções, que ele não depende dela, que ele está com ela por escolha, não por necessidade. O bonzinho, ao mostrar-se sempre disponível, sempre compreensível, sempre passivo, transmite carência. E carência é o oposto de poder, é o oposto de magnetismo. Essa desconstrução é dolorosa para muitos, porque desde cedo foram ensinados a serem os certos, os bons partidos, os sensíveis. Mas a sensibilidade que atrai não é a submissão emocional, é a empatia com limites, é a presença que não se curva. O homem que sente sim, mas que sabe até onde vai, que oferece carinho, mas não se vende barato, que escuta, mas também impõe, que se importa, mas nunca implora. Essa é a diferença entre o bonzinho rejeitado e o homem desejado. Muitos vão dizer:
Mas eu fiz tudo certo, fui leal, fui respeitoso, estive sempre lá. E é justamente aí que está o erro. Você jogou fora o mistério. Ofereceu tudo antes que ela pedisse. E quando a conquista se torna fácil demais, perde valor. Isso não é frieza, é natureza. É como funciona o desejo. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo poderá se transformar. Não em alguém cruel, mas em alguém seletivo. Em alguém que não mendiga a atenção, que não negocia sua essência para ser aceito. Um homem que não se define pela aprovação alheia, mas pela clareza de quem ele é. O mundo está cheio de homens bonzinhos sendo ignorados. E não por falta de qualidades, mas por falta de poder emocional. O homem que realmente atrai não é o que diz sim para tudo, mas o que tem a coragem de dizer não quando é preciso. Que impõe limites, que se posiciona, que se valoriza. Esse é o homem que ela respeita. E mais do que isso, é o homem que ela deseja. Agora que você compreende as raízes do desejo feminino, no inconsciente, na sombra, na biologia e na falência do homem bonzinho, chega o momento mais importante, transformar tudo isso em estratégia prática. E aqui vai uma verdade crua, mas poderosa. Você não precisa mudar quem você é. Você precisa libertar o que foi enterrado dentro de você. Existe um homem aí dentro que sabe quando calar, quando agir e quando desaparecer. Um homem que não explica demais, que não se justifica, que domina a própria energia. Esse homem precisa ser trazido à tona, não com raiva, mas com presença. Presença é a arte de estar sem pedir permissão. É quando você entra em um ambiente e, sem falar nada, todos percebem que há algo diferente em você. Não é arrogância, é intensidade silenciosa. E a mulher sente isso. Ela percebe quando um homem não está ali para implorar por atenção, mas para oferecer sua essência com autoridade. Esse tipo de energia é raro e, por isso mesmo, valioso. Para cultivá-la, você precisa aprender a arte da escassez. Mostre menos, fale menos, esteja menos disponível. Crie espaço, porque o desejo se alimenta da ausência. É na falta que nasce a vontade. Quando você se faz presente o tempo todo, você se torna previsível. E previsibilidade é o veneno do desejo. Robert Greene, autor de A Arte da Sedução, afirma que a sedução está profundamente ligada ao controle da própria imagem e ao manejo da atenção. O sedutor sabe criar expectativa, sabe recuar no momento certo, sabe usar o silêncio como arma. Ele não entrega tudo de uma vez, ele insinua. Ele provoca, ele conduz. E faz isso porque entende que o mistério é mais poderoso do que a exposição. Greene nos mostra que seduzir é mais sobre energia do que sobre aparência. E a energia mais irresistível é aquela que não pode ser facilmente decifrada. Mulheres são atraídas por homens que têm opções, que têm vida própria, que não colocam a atenção nelas como prioridade absoluta. Não porque isso seja jogo, mas porque revela valor. O homem que tem uma missão, que cultiva silêncio, que observa mais do que fala, cria mistério. E o mistério é o primeiro passo para o fascínio. Você não precisa ser milionário, famoso ou fisicamente perfeito. Você precisa ser raro. Raro em atitude, raro em postura, raro em controle emocional. Esse é o homem que provoca reações. Não pela força bruta, mas pela força da imagem que projeta. Ele caminha com propósito, age com economia e nunca se precipita. E mais, ele não tem medo do conflito, porque entende que ser desejado é muitas vezes manter a atenção. É saber dizer não quando necessário. É saber se afastar quando a energia dela não está alinhada com a sua. É resistir ao impulso de agradar. Essa resistência não é frieza, é estratégia emocional. É saber que o valor do que você oferece aumenta quando você demonstra que não está desesperado para entregá-lo. O homem que domina esse jogo emocional se torna viciante, porque ele se dá, mas nunca completamente. Ele se aproxima e depois recua. Ele cria expectativa e deixa que ela venha buscar mais. Essa dança de presença e ausência, de tensão e liberação, é o coração da sedução. Não é sobre manipular,
mas sobre entender como o desejo funciona. Quando você se mostra inteiro demais, o mistério morre. Quando você some sem deixar rastro, o interesse evapora. O segredo está no equilíbrio, o bastante para fascinar, o suficiente para manter distância. Essa é a postura do homem que sabe o que quer e que sabe o que vale. Se esse vídeo acendeu algo dentro de você, então você já faz parte disso. A nossa missão vai além de palavras. É sobre formar uma legião de homens conscientes, perigosos e incontroláveis. Homens que despertaram. Comenta aqui embaixo o que mais te impactou. Se inscreve e caminha com a gente. Isso aqui não é só um canal, é uma irmandade. E juntos vamos muito além da média. E é só o começo, meus irmãos.